A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Deixe-me começar este café espiritual que vai tratar das coisas da vida, dizendo-lhe: hoje é o dia que o Senhor nos deu. É um dia para nos regozijarmos e nos alegrarmos nele. O Senhor Jesus é maravilhoso. Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus que renova a cada manhã a sua graça e as suas misericórdias. Então, vamos pensar juntos esta manhã. Tudo que você plantou na vida, você colherá. Você sabe que isto é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. Aliás, a nossa vida, a minha e a sua vida, é o resultado de decisões plantadas. Há pessoas que a esta hora estão sofridas, estão sofrendo muito. Têm os olhos inchados de tanto chorar, porque semearam tantas coisas erradas e más durante a sua vida, e claro que Deus disse que não há de outra forma. Você semeou, você colheu. E diz que se eu semeio mal, eu recebo o troco da injustiça. E nisto, disse Paulo aos Colossenses, não há acessão de pessoas. Mas se você semeou alguma semente boa na sua vida, e eu espero que você tenha semeado inúmeras, está chegando hoje o dia da sua colheita. Não pense, meu amado, que tudo está acabado. Eu conheço pessoas que semearam coisas boas quando eram jovens, chegaram à terceira idade ou à decrepitude, estão hoje colhendo o resultado de boas sementeiras. E conheço gente que semeou coisas más e logo as colheu, porque não há troco de injustiça para quem semeia injustiça. Mas talvez você diga: mas apóstolo, então se é assim, eu cometi tantos erros, então eu não tenho uma oportunidade. Deixa eu lhe dizer, todos nós cometemos erros, todos nós somos falhos, mas certamente há alguma semente boa que você semeou na sua vida. Mesmo se você errou, mesmo que você esteja se sentindo velho demais, imaginando que já é tarde demais, você sabe que há plantas que demoram anos. Por exemplo, um carvalho de justiça. Um carvalho é semeada a semente e às vezes demora 1 ano, 2, 3, 4 anos, 5 anos. O bambu, você sabe que há bambus que demoram 5 a 10 anos para se tornarem uma vara longa. Mas o carvalho de justiça, aquela árvore forte e poderosa, bate o vento e ela se mantém firme. O bambu, ele pode até dobrar, mas ele volta. Porque a árvore que demora tempo a se desenvolver, ela é firme e forte. Mas o cogumelo, você sabe, ele caiu aqui uma semente, 24 horas depois já tem um pequeno cogumelo, 72 horas depois já tem um grande cogumelo. Mas também é frágil. Um peteleco e vai abaixo. Mas se você estiver construindo a sua vida, investindo a sua vida sobre a rocha, sobre o conhecimento bíblico, sobre os valores sólidos da família, eu vou lhe dizer uma coisa: você vai colher
bem. Você será como uma árvore, um carvalho de justiça, que pode sofrer os vendavais que sofrer da vida, se manterá firme e forte. Então hoje é o dia. Hoje é o dia do exercício da nossa fé. O Deus a quem servimos nos deu uma fé viva. A nossa fé não é algo efêmero, é um dom de Deus, é a mesma fé de Jesus. Por isso é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Hoje é o dia do exercício da fé. Você tem dentro de você um dom maravilhoso, que é o resultado de estar ouvindo a palavra que eu estou pregando, e agora você pode exercitar a sua fé. A fé é a certeza. A fé é a convicção. Então, quando você tem certeza e convicção, amado, um mundo novo se abre. Portas de oportunidade imensas se manifestam e se abrem. Eu vou lhe falar um pouquinho de um homem que é um dos principais personagens da Bíblia Sagrada, que é Moisés. Todo mundo que acompanha aí as novelas sabe como é importante para a história bíblica e a história do judaísmo e do cristianismo a pessoa de Moisés. E sabe que Moisés recebeu uma grande promessa de Deus. Deus disse a Moisés, Moisés quer dizer tirado das águas. Que a história todos nós conhecemos, porque isto é do cinema de muitos anos. Ele era filho de hebreus, de judeus. Havia uma ordem de Faraó para matar todas as crianças. A mãe e a avó colocaram-no numa cestinha. Ele foi arrastado pelo rio, terminou no pátio do palácio da filha de Faraó, foi retirado das águas e depois a própria mãe e a própria avó cuidaram dele. E Deus fez uma promessa a Moisés que ele libertaria o povo do Egito. Mas você sabe que Moisés cometeu um grande erro. Ele era um homem defensor do seu sangue, dos judeus, dos hebreus, e um dia ele viu um egípcio cometer um erro, um equívoco, e ele cometeu um erro também, ele matou um egípcio. E ele teve que fugir, ele teve que ir para terras distantes e desérticas para poder salvar a sua própria pele, a sua própria vida. Ele andou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Ele casou com Zípora, ele teve um filho chamado Gerson, ele se agregou ao seu sogro, mas parecia que tudo estava terminado, que tudo acabara, e que ele teria que pagar com a própria vida, não tendo mais jeito na vida, o erro que ele cometera. Mas Deus nunca aborta um sonho. Nunca. Nós, às vezes, humanamente falando, nós desistimos. Deus, às vezes, quer que você se envolva com a cultura, que estude, que se forme, que seja uma pessoa por cabeça. E, às vezes, a pessoa vai lá e chega no primeiro ano da faculdade e diz, não, eu desisto disso, mas o sonho está lá. O sonho de ter a sua casa própria, ter a sua família unida, de fazer parte da igreja, sabe? A semente que Deus põe no coração de uma pessoa nunca morre. Ela pode ser semeada quando criança, diz a Bíblia, que chega velho e não se desvia. Deus colocou uma semente na tua vida, a semente da salvação. Deus colocou na tua vida uma semente de um sonho, de uma grande realização. Você tem e precisa de acreditar novamente naquilo que você já acreditou no passado. Então, no livro de Êxodo, no capítulo 2, fala disto, olha lá, versículo 11.
Naqueles dias, sendo Moisés já um homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Ele viu que o povo estava sofrendo. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e outra banda e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e se escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. E, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então você sabe que nós não somos apologistas de violência. O cristão sabe que violência gera violência. Então, quando ele viu um egípcio espancar um hebreu, ele tomou as dores e matou. Ele usou de uma força desproporcional e dolosamente matou. Matou, e depois no dia seguinte, ele viu 2 hebreus brigando, e um dos hebreus disse: você é juiz? Nós vimos o que aconteceu ontem, você matou uma pessoa. E claro que isto trouxe um peso e um fardo. Todo erro, todo pecado traz um peso e um fardo muito grande para a vida das pessoas. Trouxe na minha vida, trouxe na vida de todos nós. Todos nós nascemos em pecado, mas o grande problema é que às vezes há pessoas que vivem na prática do pecado. Então diz que ele fugiu para Midian. E nos versículos 21 e 22, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a que ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, a história de Moisés é uma história muito interessante, porque parecia que aquele erro tinha sido a sentença de morte para os seus sonhos. Não há nada que justifique violência. Mas o Deus da Bíblia é um Deus de misericórdia. Pode um justo cair até 7 vezes. Veja, nós não defendemos violência. Eu sou, Deus é, a Igreja de Jesus Cristo é contra a violência. Mas uma vez consumado um ato, Deus não mantém sobre o pescoço da pessoa um jugo de sentença de morte para que pague olho por olho, dente por dente. Ele não faz isso. Eu tenho visto, ao longo de tantos anos de vida ministerial, situações serem transformadas, revertidas, exatamente como ocorreu com Moisés. Ele fez isto aos 40 anos. Quando chegou aos 80 anos, 40 anos depois, diz o capítulo 3, versículo 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. O que Deus estava dizendo a Moisés? Moisés, hoje chegou a tua vez. E eu estou com muito temor falando com alguém que pode ter cometido erros tremendos na sua vida. Pode ter arruinado grandes oportunidades. E eu volto a dizer, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas. Deus nunca desqualifica alguém que ele tem sonhos, que ele tem projetos, que ele tem planos. Os filhos de Deus. Existem nesta terra 2 sementes.
os filhos de Deus e os filhos do diabo, as ovelhas e os cabritos, os vasos de honra e os vasos de desonra. Quando Deus tem um plano para uma pessoa, ela pode ter ido ao mais profundo de um poço ou de um tremedal de lama. Eu tenho visto com os meus olhos. Me recordo, alguns anos atrás, chegou na hora do momento administrativo da igreja, um homem com o seu paletó, ele abriu o paletó na minha frente e disse: "O senhor está vendo as minhas armas?" E voltou a fechar o paletó e disse: "Eu sou um matador profissional. Toda a minha vida foi usada para a morte. Mas eu me cansei. E eu vi o Senhor na televisão dizendo que Deus é misericordioso, que Deus dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima chance. E ele perguntou: há jeito para mim? Eu tirei muitas vidas. Será que Deus não me descarta definitivamente e eu estou definitivamente lançado no inferno?" Eu disse a este homem: não. Veja, apesar de todo o seu passado pregresso ser negativo, apesar dos crimes que você cometeu, apesar dos desmandos da sua vida, o sofrimento que você passou já lhe penalizou. E as misericórdias de Deus nunca permitem que ninguém seja consumido. E ele disse: então o que é que eu faço? Eu disse: renda-se a Jesus. Entregue a sua vida a Deus. Porque Deus é o Deus da chance, da oportunidade. E se você se entregar a Jesus, isso foi um diálogo rápido. Se você se render, se você entregar as suas armas, e ele me entregou, você será um novo homem. Os dias que ficaram para trás, ficaram para trás. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então veja, Moisés com 80 anos, 40 anos depois dele ter cometido um homicídio, Deus disse: Moisés, Moisés, eu escolhi você para tirar o meu povo das garras de Faraó, do sofrimento de Faraó. E ele tentou fugir desta situação. Disse: eu? Como? Porque a sua culpa, a dor dele ter cometido um pecado, era a mesma dor que o apóstolo Paulo sentia, porque ele consentiu na morte de Estevão, ele perseguia os do caminho. E ele dizia: eu sou como um aborto, eu estou fora do tempo, eu sou o pior dos apóstolos. E Deus disse a Moisés: os melhores dias começarão agora. Eu não vou escolher outro, eu escolhi você. Você sabe, o sangue de Jesus Cristo tem a capacidade de remover todo o pecado. A lei do pecado e da morte, disse Paulo, é substituída pela lei do Espírito da vida. Por isso Paulo ensinou a igreja dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele foi mais adiante e disse: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem espada, nem demônios, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus. Então, meu amado, minha amada, hoje começa um novo período na sua vida. Crescimento, bênçãos, portas abertas, promoções, mas acima de tudo um período de restauração, de reparar as injustiças ou que foram cometidas contra você ou você cometeu.
E eu creio que Deus leva justiça à nossa vida. Forças sobrenaturais vão estar na tua vida para romper vícios, maus hábitos, modos errados de pensar. Então é hora de você desenterrar os seus sonhos. É hora das novas oportunidades de Deus. Começa hoje, nesta quinta-feira, um novo período na sua vida, um período de vitória. Porque Deus está guiando você a um período de força sobrenatural. Você vai superar todos os desafios. Então recuse-se a desistir. É hora de acreditar. É hora de ser um prisioneiro da esperança. É hora de saber que Deus é o Deus dos impossíveis. E até os pedidos secretos do seu coração, Ele vai te atender. Você vai se reerguer, você vai reacender a candeia do teu coração, você vai avivar a chama da tua vida, porque Moisés, aos 80 anos, viu a sua vez chegar. Ele pode fazer isto por você. Aviva a sua fé. Sua vez já chegou, está aqui. Suba para um novo nível de vida. Acredite. Deus ama os que acreditam. Sonhos vão se realizar. Você vai ser cheio de esperança a cada dia. Deus pode até ressuscitar sonhos que já morreram há muitos anos. Ele fez isto com Moisés. Ele faz isto com você. Sua vez está chegando. É hoje. É agora. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, tenho semeado esperança no coração de tanta gente, especialmente aqueles que se achavam como Moisés, já no limite, a impossibilidade dominando, o nunca, sempre como parte da vida, o impossível sendo o seu modus operandi e vivente. Mas Deus, Tu mudas a vida. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a cor da pele ou a conta bancária. Até porque tudo isto é secundário. Importa o coração e a alma. Honra essa pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra e disse: chegou a minha vez. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, estamos com 3 minutos de programa e eu quero fazer um convite. Primeiro, todos os que me ligarem para a igreja, pelo 30 17 90 90, vão ganhar o meu livro. Nós mandamos editar milhares de livros doutrinais. Você é um dos nossos, para que você conheça a doutrina da graça de Deus. A graça de Deus é a única mensagem transformadora, salvadora. Não existe. A lei condena e mata. A graça salva, redime. Liga para nós, 30 17 90 90, temos os nossos conselheiros para cuidar da sua vida. Quero também lhe dizer que amanhã a nossa bispa, minha amada esposa, estará aqui no programa, o seu programa Shail, de todas as sextas-feiras. Sábado, a juventude terá trabalhos na igreja, 6 horas da tarde, e domingo que vem. O amor que gera grandes oportunidades. Nós vamos tratar amor é vida, tratamos ontem, e agora domingo, o amor que gera grandes oportunidades. Você vai conhecer os mistérios da graça de Deus. Você vai conhecer a sua identidade em Cristo. E acima de tudo, os planos que Deus tem para a sua vida. Você precisa disso, urgente. Tome uma decisão de voltar para a casa do Pai ou de vir para a casa do Pai. Aqui na Rua Maricá, 320, bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo ao BRT da Pinto Teres, da 28DP. Este ministério é uma bênção, é um ministério saudável, é uma escola dos eleitos e é um hospital espiritual, um hospital transformador, que chegam pessoas doentes, aflitas, exaustas, e aqui aprendem a viver, aqui vivem os melhores dias da sua vida.
Você tem que decidir por isso. Você não pode ficar no deserto de Moisés. Se Deus disse, Moisés, venha, Deus está dizendo para você, venha. Saia do deserto e venha cumprir a missão que Deus lhe deu nesta terra. Não lute contra Deus. Esta é uma chamada que ele já ganhou. Amém? Domingo, 9 da manhã e 6 horas da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo. Este amor que vive e ganha dimensões tremendas no coração de uma pessoa que se dispõe a alicerçar a sua vida sobre a rocha. Isso vai lhe fazer bem. É tudo o que você precisa. Deus é tão bom porque Ele é o Deus dos impossíveis. Amém? Voltamos amanhã com a bispa. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa, bispa Roxana, nosso governo da igreja, o povo da igreja Cristo Vive, que dá o suporte para este programa. Se você quer ajudar a espalhar a graça de Deus, dê suporte a esse programa, ligue para nós e diga, eu vou ajudar a igreja. Isso é um programa que me faz bem, me motiva, me encoraja. É um programa sério, que não se mercadeja a fé nem a palavra. Amém? Nossa equipe de televisão, unida ao apóstolo, envia agora a graça de Deus, o amor de Deus para você. Não se esqueça, começou hoje uma nova etapa da sua vida. Você está nas mãos e nos braços de Jesus. Graça e paz. Até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.